volta com o programa Viva Saúde, hoje conversando com o infectologista, o Dr. Fernando Chagas. Nós estamos conversando sobre chikungunya, falamos um pouco no primeiro bloco sobre chikungunya, sobre quais são os sinais de alerta, como evitar também, né? E aí, gente, também continuamos falando um pouquinho sobre dengue, um pouquinho sobre outras arboviroses, e vamos continuar esse assunto agora no segundo bloco. Doutor Fernando, em relação ainda, voltando à chikungunya, continuando um pouquinho mais em relação ao tratamento, o que a gente tem ouvido falar? Algumas pessoas ficaram com certo receio de fazer uso da hidroxicloroquina, e essa medicação é bastante importante, né, no tratamento da chikungunya, né? Então, como é que fica essa situação para essas pessoas que estão aí sofrendo, né, nesse segundo momento com chikungunya, porém ficam com medo, né, ficam receosas? O que a gente pode dizer para elas? Quando a doença ela entra na fase subaguda e, consequentemente, evolui para a fase crônica, existe a necessidade, acaba, né, por conta do acometimento, dores constantes, existe a necessidade de algumas medicações que já estão, inclusive, protocoladas, e não é de agora, né, desde 2015, 2016, como tratamentos que podem ser utilizados a médio e longo prazo contra essas dores, contra esse sofrimento que as pessoas estão sentindo, né? Então, inclusive algumas não farmacológicas, como, por exemplo, a prática de se colocar compressa gelada na articulação, diminui a dor, né? E tem as farmacológicas. Quais? Algumas medicações que são prescritas por reumatologistas, por profissionais que acompanham esse paciente. Dentre as medicações, tem a hidroxicloroquina. Então, a gente recebe muito, por conta desse cenário de pandemia, os questionamentos das pessoas. Muita gente chega para mim, doutor, eu não vou tomar esse medicamento, o doutor que passou para mim. Eu digo, não, você primeiro tem que confiar no seu médico, né? Ele foi treinado, estudou para aquilo ali, ele não passou para você porque durante a pandemia surgiu como opção de tratamento para a Covid. Não é isso. A hidroxicloroquina é uma medicação que, a longo prazo, tem uma ação anti-inflamatória e se mostrou uma estratégia muito boa, em uso nas populações, inclusive com riscos de efeitos adversos baixo. E é óbvio que, ao ser prescrito, o profissional vai acompanhar você, né? Qualquer risco, ele não vai prescrever, ou se já tiver em uso, ele suspende. Até porque as alternativas também são medicamentos que têm riscos parecidos. Vou dar um exemplo para você, o metotrexate. É um medicamento que há muitos anos era utilizado, inclusive, contra câncer, né? Então, é um medicamento que tem que ser prescrito com muita cautela, com muito cuidado. E ele prescrito, bem prescrito, ele pode diminui muito o sofrimento das pessoas. É o que eu costumo dizer, né? O sapato, a gente só sente onde ele aperta quem está com ele no pé, né? Então, a gente acompanha o sofrimento das pessoas com dores articulares, e não é fácil, são dores realmente incapacitantes. Tem gente que sofre, menina, preconceito por conta disso. Como assim sofre preconceito? Eu cansei de acompanhar pacientes, principalmente nos anos anteriores, que chegavam para a gente e diziam, doutor, eu quero parar de sentir dor, porque no trabalho o meu chefe já está dizendo que eu estou fazendo corpo mole, né? Eu não estou querendo trabalhar, é como se eu estivesse inventando. Onde eu chego, as pessoas reclamam porque eu só falo das minhas dores. Mas a pessoa sente dores todos os dias. Você imagina, né? Todos os dias e todas as horas. Basta se movimentar e, às vezes, nem precisa se movimentar, né? Então, tem tudo isso associado. As pessoas, elas precisam dessas estratégias. Então, não precisam ter medo da hidroxicloroquina, que é um profissional que está prescrevendo para você. E ele está prescrevendo porque existe um protocolo para isso, tá bom? Atenção às gestantes, capricha nisso, já que nós estamos num momento propício, né, tempo chuvoso e que oscila aí com esse tempo quente também, um ambiente propício aí para a proliferação dos mosquitos. Então, a estratégia que a gente pode utilizar em casa, claro, quem puder, né? Infelizmente, nem todo mundo pode, mas colocar telas nas janelas, você diminui a entrada dos mosquitos. Lembrando que o Aedes aegypti, ele tem uma ação maior no finalzinho de tarde, no início da manhã, principalmente finalzinho de tarde. Então, finalzinho de tarde, você fechar as janelas, né? Quem não pode botar tela, fecha as janelas, fecha a sua casa, né? São estratégias que diminuem o risco de entrada do mosquito. Outra estratégia interessante, Mirna, 80% das pessoas têm o mosquito se proliferando dentro do seu ambiente domiciliar, né? Então, pelo menos uma vez na semana, você ir no jardim, você ir no quintal de casa e limpar, fazer uma faxina. Procurar coisas que parecem inofensivas. Dou um exemplo, tampinhas de garrafas,
ou qualquer bebida que seja, né? Água, mineral. Você buscar essas tampinhas, porque se elas estiverem com água, o mosquito vai se proliferar ali dentro, né? Então, tirar aquilo ali, procurar copos descartáveis, procurar o que quer que seja que possa manter um quantitativo de água. Por menor que seja esse quantitativo, ele oferece risco. Uma vez por semana, tem um impacto muito forte. E o que você colocou bem também, né? Usar o repelente. Eu não posso ter o repelente. Tenta, nesses horários, fechar a janela, colocar roupas que cubram o máximo possível do corpo, evitar expor para o mosquito. Repelentes. Tem duas substâncias que eu aconselho as pessoas buscarem nos repelentes, tá? É o melhor dele, a icaridina. É uma substância que está presente em muitos repelentes e que ele tem uma duração incrível de 12 horas. É Olha incrível. só. Né? Outra também, o DEET. DEET. É uma outra substância que você pode procurar também nesses repelentes. Não vai procurar os dois juntos, não. Não vai achar. Já está suficiente. DEET, inclusive, foi utilizado muito durante guerras, né? Em países que utilizavam nos soldados, para eles não sofrerem com os mosquitos. No Vietnã foi muito, muito utilizado, né? E o DET acabou indo para os repelentes comerciais comuns, né? Então, é importante buscar essas substâncias porque elas são efetivas. Ah, mas eu posso tomar alguma coisa que mude? Porque tem muitas crenças nesse sentido, Mina. Eu escuto complexo B, vou tomar complexo B porque vai mudar a composição da minha pele, eu vou cheirar diferente, o mosquito não vai lá. Infelizmente, quando a gente vai botar na prática, nos estudos, não mostram efetividade, né? Você pode até tomar por outro motivo, mas infelizmente, você vai pegar dengue, chikungunya ou zika se acreditar que está protegido com o complexo B. Assim como outras substâncias. Na prática, não há uma substância sequer que você utilize, alimentando-se, né, tomando via oral, que mude a característica da pele, que faça com que o mosquito não pique. Não tem. Tem algumas formulações que o pessoal faz, caseiras, para passar na pele, e que até algumas podem ter um poder repelente, mas não é algo que a gente possa afirmar, né? A gente está falando de saúde, doença, risco de adoecimento. Então, se você não pode os repelentes, use as outras estratégias, use que vale a pena. Doutor Fernando, mas já que o senhor está aqui, já que está conversando com a gente não poderia deixar de falar um pouquinho também sobre o cenário pandêmico. Continuamos em pandemia, estamos observando que bom, os números reduzindo absurdamente, números de internação, números de óbito, né? É um motivo que, inclusive, é uma alegria, né? Observar essas reduções, para a gente tem sido uma alegria muito grande, um alívio muito grande. Porém, começam a chegar os rumores de uma certa variante Delta para tirar nossa intranquilidade. E aí, doutor Fernando, precisamos temer a variante Delta? Tem pessoas que falam assim, poxa, a variante Delta já está aí há algum tempinho e não tomou conta ainda. Será que isso é efeito da vacina? Será que a gente está realmente protegido dela? E aí, como é que fica essa situação? O que é que a gente pode pensar dessa situação? Olha, assim, o pensamento, a gente entende, né? A gente já passou por tantos altos e baixos nesse 1 ano e meio, mas o pensamento de que ela já está aí, realmente existe numa frequência muito grande. Mas o que acontece? O risco da gente cometer os erros que nós cometemos ano passado. Vocês lembram, nesse mesmo período, estávamos com baixíssima ocupação de leitos, baixíssimos registros de casos novos e, graças a Deus, de óbitos. E a gente viu o estouro que aconteceu no começo do ano, porque a gente relaxou muito. Claro, o cenário agora é outro. Nós temos vacinas, naquele momento nós não tínhamos, né? Tudo bem. Mas a Delta, ela é uma variante com uma capacidade de transmissão muito maior do que, inclusive, a variante Gama, essa que causou esse estrago todo no começo do ano. Só para você ter uma ideia, Mirna, a Delta, o quantitativo de vírus, a carga viral, chega a ser 1.232 vezes maior na mucosa nasal do que quando a gente compara com a variante anterior. Detalhe, a variante anterior ela já era 38% mais transmissível do que o primeiro vírus que nós recebemos aqui, né? E essa agora é 98% mais transmissível do que a anterior. Então, você daí tira a questão da transmissibilidade. Tanto que a gente reclassificou a COVID, desculpa, o SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID é a doença, né? A gente reclassificou essa doença, esse vírus,
numa classificação que a gente faz de transmissibilidade, né? O primeiro é o sarampo é disparado o vírus mais transmissível que nós temos. Antes vinha a varicela, pronto, agora antes vem esse SARS-CoV-2. É extremamente transmissível. Olha só. Para ele se fazer, para a gente sentir ele aqui, não é ele simplesmente chegar e começar a circular, né? Não é bem assim. Até porque a gente tem a vacina que atrapalha essa circulação. Mas é ele se tornar prevalente. Isso acontece aos poucos, dia a dia, conforme a gente esquece de usar máscara quando sai de casa, conforme a gente esquece de lavar as mãos depois, antes de se alimentar, antes e depois de ir no banheiro, depois de tocar nas pessoas, conforme a gente esquece que a gente precisa evitar toque e aproximação, porque é assim que ele vai de um para outro. Então, essa transmissibilidade permanecendo, ele vai avançando. Aí, quando ele passa de 40% a 50%, entre os outros vírus que está aqui, né? Por exemplo, aqui a gente tem qual a maioria atualmente? A variante gama ainda, né? A delta ela vai penetrando isso aí, né? Quando ela chegar a 40% a 50% da presença dela entre os outros, ela começa a se tornar prevalente, que são vários, não são apenas 2, 3 variantes. Chegamos a ter 19 variantes diferentes aqui na Paraíba. Quando ela se torna prevalente, aí complica, porque é quando mais pessoas com ela transmite cada vez a mais pessoas. Qual o impacto dessa variante, Mirna? Pessoas vacinadas, elas pegam também, né? E pegam muito. O bom é que todos os estudos e os cenários internacionais mostram para a gente que dificilmente, raramente evoluem para forma grave. Mas, por exemplo, quem está exposto? Crianças que não foram vacinadas. Os Estados Unidos está há 4 dias com recorde de internação de crianças. Claro, o cenário para crianças infelizmente não está fácil, porque eles estão num período de altas transmissões de doenças respiratórias, principalmente 2 vírus, o sincicial respiratório e o parainfluenza. Aí mistura com o Covid e pronto. É um problema, né? Tem aquele cenário lá. Mas a gente pode ver aqui muitas crianças positivas. Ah, ela é mais grave em crianças? Não. Mas quanto mais crianças doentes, num cenário onde muitas outras também estão doentes, maiores os riscos de uma criança ter uma forma grave, não por conta da doença em si, mas por conta do cenário no qual ela está inserida, né? Dificuldade de receber o tratamento no momento correto, da forma que deve ser feito, e por aí vai. Então, sofremos esse risco, infelizmente, sofremos esse risco. E a estratégia realmente é avançar na vacinação o máximo possível. Inclusive, Mirna, avançar para as populações que não foram vacinadas, 17 a 12 anos de idade, e correr para os estudos que já estão liberando em crianças, que alguns países já estão começando a fazer. Israel, por exemplo, já está dando a 3ª dose, já está vacinando adolescentes e já se prepara para vacinar crianças. Pois é, uma força-tarefa realmente, porque a gente já viu, né? A pandemia já tem mostrado que tem que ser isso mesmo, é correr atrás, tentar o mais rápido possível ir tentando avançar com a vacinação, inclusive nesse público mais jovem, né? Em crianças, quem sabe a gente consiga também chegar a essa vacinação. Doutor Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Viva Saúde. Sempre um prazer recebê-lo, muito bom, sempre de forma muito didática, explicando para a gente, tirando nossas dúvidas. Obrigada pela participação. Eu, mais uma vez, agradeço, Mina. Agradeço demais a oportunidade de estar sempre levando informação para as pessoas. A gente está sempre à disposição, tá certo? Um ótimo programa para todos. Espero que possam tirar bons proveitos das nossas informações e estamos aqui sempre. É isso aí, eu tenho certeza que você de casa também, assim como eu, assim como o doutor Fernando, tenho certeza que você de casa gostou de estar conosco, gostou de aprender, né? E vai poder ajudar mais a sua família, vai poder cuidar melhor das pessoas que estão ao seu redor. Um beijo grande, a gente se encontra no próximo programa Viva Saúde. Até breve!